Boa tarde, estamos ao vivo. Sejam bem-vindas, mamães, queridas, papais, que também vão nos acompanhar hoje. Hoje o nosso tema é sobre autismo, né? O espectro autista. O tema da nossa live de hoje é: meu filho recebeu o diagnóstico de autismo, o que eu devo fazer? E na nossa live de hoje, nós vamos falar com uma mãe, né, a Juliane, que já falou conosco alguns dias atrás, e ela tem, né, essa experiência de ter um filho que está no espectro autista, né? Então, eu vou chamar três mães que você sabe que precisam, né, desse conteúdo, vão ser beneficiadas por ele. Vou chamar a câmera, para poder ver Tudo melhor. bem, e você? E boa tarde, Ju, tudo bem? Tá. Legal, deixa eu só arrumar um pouquinho mais para cá, assim, minha câmera. Tá bom. Legal. Seja bem-vinda, Kelly, que está entrando agora, e todo mundo que está entrando agora. Clica aqui embaixo, compartilha com alguma mãe que você acha que vai ser beneficiada com esse conteúdo, com algum pai que precisa, porque o nosso objetivo é ajudar, né? Nós estamos chegando agora no dia 2 de abril, né? É o dia da conscientização mundial, é isso, né? Do autismo, não é isso, Juliane? Alô, Ju, tá ouvindo? Acho que a Ju deu uma travada ali. Oi, tô ouvindo. Deu uma travada em tudo? Alô, tá me ouvindo? Agora sim, beleza. Já disse que tinha dado uma travada em tudo. Então agora dia 2 de abril é o dia mundial da conscientização do autismo, é isso, né? E para começar, eu gostaria de perguntar algumas coisas. Bom, com o tempo, algumas coisas, algumas nomenclaturas, algumas informações foram mudando, né? Então eu gostaria de pedir para você, primeiro começando a me ajudar a entender um pouco mais. Qual é a melhor forma de se retratar hoje? Autismo, espectro autista? Qual é a melhor forma de eu me retratar uma pessoa que é portador? Como se chama? É síndrome? Como que é a melhor forma de se Tá bom. comunicar e se Boa referir noite, a isso, Diego. primeiramente? Ai, como Essa é bom situação. estar aqui. Eu acho que eu descobri que eu gosto de falar. Talvez as pessoas já tenham descoberto antes, mas eu gosto. Então, muito obrigada pelo... Bom, Muito obrigada pelo convite. eu já E realmente sabia. eu gosto muito, muito, muito de falar sobre autismo, porque realmente foi uma história da minha vida, né? É uma história da minha vida. E quando eu compartilhei algumas coisas com algumas pessoas, eu percebi que ajudavam as pessoas. E assim como ajudavam elas, quando eu ouvia falar de autismo e eu fui buscar, me ajudavam muito. Então, realmente, eu sou bem, bem feliz, assim, muito animada para falar nesse assunto. Em primeiro lugar, eu sou mãe, né? Eu sou professora, sou mediadora, sou estudante. E eu ainda não tenho uma pós-graduação específica sobre autismo, que é a minha próxima meta, mas eu tenho alguns estudos, aí eu já fiz mais de 250 horas de curso de autismo. A minha pós-graduação hoje de neurociências, com prática na educação, tem um módulo somente de autismo, né? E eu vivo o autismo na prática realmente com o meu filho. Então, como você perguntou, né? Você comentou realmente agora no dia 2, que é no domingo, é o Dia Mundial do Autismo. Então, vão ter comemorações no mundo inteiro. Aí nós também temos uma outra data em junho, 18 de junho, e é o engraçado porque 18 de junho é exatamente o dia do aniversário do meu filho. E é o dia do orgulho autista, em que as pessoas, né, as pessoas realmente que têm o autismo, que as pessoas autistas, Não elas sabia. podem se expressar. Elas podem se expressar o tempo todo, né? Mas realmente é um dia para relembrar, para mostrar. E daí, como você comentou, o que mudou? Na verdade, pelo documento chamado CID, que é a classificação das doenças internacionais, ele entra, né, como transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista, é o TEA. Mas a gente pode falar autista e também podemos falar do autismo. Então, o autismo, ele realmente não é uma doença, né, mas um cérebro diferenciado. Assim como nós temos alguém, e a gente conhece, né? Você é alto, eu baixa, pessoas gordas, pessoas magras, pessoas loiras, morenas,
pessoas com cabelo ruivo, essas características, assim também é no nosso cérebro. Então, o autismo, né, ou a pessoa autista, ela tem um cérebro com um funcionamento. Aí a gente entra realmente no espectro. O que é o espectro? O espectro, ele é a gente brinca que é um guarda-chuva, né? É um polo, são várias nuances daqui a aqui, a gente pode ter o maior, o menor, um pedacinho. E dentro desse espectro do autismo, a gente vai ter ali as classificações. Quando a gente estava comentando, você comentou ali, né, portador. Realmente nós não usamos a palavra portador, porque o portador a gente imagina, até eu vou pegar aqui, capinha do celular, né? Eu tô portando. E daqui a pouco eu solto e não tô mais portando nada. Então a gente não fala nem portador de necessidades especiais, nem portador de autismo. A gente fala pessoa autista, pessoa com autismo, né? Pessoa com deficiência, tá? Então o portador que foi embora, tá? Eu lembro que quando falava era Pessoa sempre portador, autista. né? Então, Tem pessoa com autismo, pessoa autista. uma certa certo. discussão no ar, e eu respeito muito, e eu realmente não, eu entendo que eu não estou no lugar de fala dessas pessoas, porque realmente eu não sou autista. Mas as pessoas, os autistas, especialmente os mais velhos, que estão ali no autista, no grau 1, que eu já vou te explicar um pouquinho o que é, elas falam um pouquinho, né, que as mães querem falar demais, né? E um lugar ali meio complicadinho de passar, porque realmente as mães se sentem no direito de falar, porque as mães viveram, né? Não tô realmente em nenhum momento desvalorizando as pessoas autistas, porque elas sabem a dor delas, mas elas sabem a dor delas de um lado, né? Nós, mães de autistas, vemos o outro lado, né? E isso que é interessante. Eu acho que nesse meio campo aí, se as pessoas autistas e as mães de autistas se unirem, a gente vai ter mais benefícios do que malefícios, né? Então é isso. Certo, interessante. E hoje em dia, né, como as pessoas, independente do que elas pensam, do lugar de fala ou não, tem pessoas que elas querem se comunicar e tem pessoas que se ofendem por causa da falta de informação dos outros. Então, por exemplo, como eu falei, é portador, Sim. como é que fala? Então tem pessoas que vão falar assim, nossa, como é que ele tem coragem de falar isso? Né? Mas eu não sabia. Eu não sabia das mudanças porque eu não estou convivendo e vivenciando e participando disso ativamente. Algo bem interessante, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, eu dei aula no Brasil mais ou menos uns 8 anos. E dos 8 anos que eu dei aula no Brasil, eu tive muitas turmas, que eu era professor de língua, ou de português ou de inglês. Teve escolas que eu era professor de inglês e eu tinha 10 turmas. E nos 8 anos que eu dei aula no Brasil, eu acho que eu tive alunos, né, com autismo, mais ou menos, devo ter tido uns 4 ou 5 alunos em 8 anos. E aqui, em 5 anos de aula, pelo menos 2 a cada ano. Pelo menos 2, às vezes um terceiro que estava ali próximo de ser diagnosticado ou com características bem próximas. Isso é bem interessante da diferença da cultura que existe do Brasil, não da cultura, né, da realidade que existe, né? Porque inclusive teve uma especialista que falou que devido a vários aspectos de alimentação e outras situações dos Estados Unidos, é possível que em 20 a 30 anos, 50% das crianças sejam autistas, né? Tenham autismo. Então, isso é bem interessante. Eu não sei quais são os estudos que se falam por aí. E aí, gostaria de aproveitar e começar a falar um pouquinho da sua história, né? Como que você percebeu, né, na sua casa? Como se dá, se geralmente tem alguma coisa a ver com genética, não tem nada a ver com genética, se tem o que acontece, como que você foi descobrindo Só um pouquinho o que é vida real. Vamos aí falando e eu vou te perguntando banho, no meio, né? Fui fazer uma corridinha ali e agora a filha veio perguntar. Pergunta, meu amor. Não precisa. É só colocar, tampar e esperar 5 minutos. Então... Tranquilo. Enquanto isso, quem está aqui, clica para compartilhar com mais uma mãe, com 2 mães que você sabe que podem ser beneficiadas, com pais, que são pessoas que se preocupam com a educação. A gente está aqui para ajudar seu filho, sua filha, a aprender mais, a conseguir
elevar os horizontes, a eles serem felizes, possam ter uma vida equilibrada, com autoconhecimento. Obrigada, Enfim, amor. Agora isso a aí mamãe tudo tem que a que gente está buscando aprender sempre, aqui. toda semana. Ela tá aqui linda, me Vamos lá. perguntando, porque ela tá me ajudando com a janta, a Sofia. E dela tá me dizendo que ela tá muito orgulhosa de mim. Obrigada, meu amor. Pronto. Bem, então, só antes um pouquinho de falar, eu só vou colocar um pouquinho só a questão do suporte. Porque mudou também. Só antes da gente começar, né? E eu acho que seria bacana, porque quem tiver alguma dúvida pode colocar ali, né? Que a gente pode sanar algumas dúvidas, né? Seria bacana. Isso. Mas assim, no novo CID, que é esse Código Internacional de Doenças, e talvez eu esteja falando errado, porque se não me falha a memória, não é código, tá? Mas enfim, não é código mesmo, é Classificação Internacional de Doenças. Mas enfim, ele traz o espectro do autista em 3 graus. E esses graus não são são chamados graus de suporte. Na verdade, nem são graus, são níveis de suporte. Então, o autista 1 de suporte é aquele autista que precisa de ajuda, que é o suporte, né, que quer dizer ajuda, pouca. Então, ele vai precisar de ajuda em algumas atividades durante do dia a dia e algumas ele vai conseguir se encaminhar bem e fluir. Era o antigo autista leve. Então, hoje nós também não falamos mais de autista leve. A gente, que é mãe, enfim, professoras, a gente fala porque as pessoas não... Eu falo, ai, meu filho é autista 1 de suporte. A pessoa vai dizer, o que é isso? Né? Mas é o antigo leve. Então, o autista 2 é o autista que precisa de mais suporte nas atividades diárias. E ele seria o autista moderado. E o 3 seria o autista... Nossa, hoje fugiu todas... Estão fugindo as palavras. Seria o autista severo, ele é autista de suporte 3. E as crianças, as pessoas, né? Podem passear nos 3 graus. Então, ela pode ser severo, as terapias ajudam muito a diminuir, né? Mas, às vezes, ela pode acontecer dificilmente um leve, um vai virar o 3, mas a gente consegue passear do 3 para o 2 para o 1. Terapia ajuda muito, muito mesmo para que ele possa andar. Tem-se alguns estudos e algumas linhas que falam da caseína e do glúten, que tirando isso, as crianças conseguem, assim, desinflamar e ficar com sintomas não, né? Características muito pequenas. Então, elas conseguem ali... Caseína é a proteína do leite. O que seria caseína? Então, Caseína eu não conheço. O que seria caseína? Mas existem algumas linhas que falam que não. Tá. Então, ainda não tem um consenso exatamente no que diz respeito a isso. Eu já vi uma entrevista com um médico falando que, em alguns casos, a dieta cetogênica que limita glúten e lactose ajuda Tem uma médica maravilhosa que mora nos Estados Unidos que ela fala assim, super a favor e mostra estudos, é super bacana, e tem alguns já que falam que não, tudo mais. Eu comecei a falar isso porque você me perguntou alguma coisa. O autista, como a gente falou, é um cérebro. É como se fosse eu não sei como é que seria aí nos Estados Unidos, mas aqui o Android e o iOS, né? Os dois, né? Os sistemas operacionais de celular são diferentes. Então, esse é um cérebro típico, né? Um neurotípico e um cérebro típico. Que seria o cérebro normal, entre aspas, que realmente também a gente não usa o normal, né? E porque não é um cérebro anormal, é um cérebro diferente. Então, quem usa muito um iPhone, dificilmente vai para um Samsung, para algum outro aí que fala, eu sou acostumada com esse. E tá tudo bem. E quem usa um Samsung, um Android, dificilmente vai, talvez experimente, seja difícil. Então, pra gente falar um pouquinho, né, dessa questão desse cérebro diferenciado. E a pessoa nunca deixa de ser autista ou não. Meu filho não não é mais autista. Não existe isso, né? Existe ela conseguindo fazer as atividades diárias dela com menos suporte e tendo uma qualidade de vida próxima à das pessoas não autistas, tá? Você me... Interessante. Exatamente. E a gente segura para falar normais, porque eles não são anormais. Não é algo anormal. Né? Porque foi parte da nossa cultura, principalmente nós que conhecemos isso lá, né, quando a gente era mais jovem, falava que aquela criança não é normal,
né? E aí a gente acabou crescendo com esse tipo de nomenclatura. E É, hoje a gente se policia e às vezes acaba soltando uma coisa ou outra, né? Como você mesmo falou, mesmo sendo mãe, às vezes você segura, com né, para não falar, porque certeza. E a gente é o tem que que está desmistificar mais muito isso. incutido na nossa E eu gostaria cultura, muito de muitas pedir vezes, porque as né? pessoas também não levem isso assim, é tão. Nossa, na última live eu falei com relação às lições, depois eu falei, puxa vida, será que eles me entenderam bem? Daqui a pouco estão apedrejando, tá perdendo seguidor, porque essa moça que você chama não fala o certo. Olha, eu, eu penso da seguinte forma: as pessoas que se ofendem com coisas pequenas, É. elas é obrigado a se pararem de seguir a gente, porque a gente está falando aqui da vida real. A gente está falando da forma Uhum. das nossas opiniões e como que funciona, né, para a nossa vida. Você não está falando nada que a gente diz Isso. é rígido ou é uma lei. Não, você está falando qual que é a tua experiência, eu estou falando da minha experiência. E muitas vezes coisas que funcionam para você não Uhum. funcionam para mim, e É funcionam para verdade. outros, e Isso alguns mesmo. Mas daí interpretam de agora, forma diferente, voltando ali o que você me né? perguntou, A como é gente que tem eu que descobri, como é respeitar a que eu diversidade, desconfiei? né? Então eu já tinha uma experiência prévia em cuidado de criança. O meu primeiro emprego com 13 anos foi ajudar uma amiga do meu pai com duas filhinhas a tarde inteira. Eu ia lá da 1 às 6. Então tinha ali uma experiência, cuidei uns 2 aninhos delas. Depois eu tive uma oportunidade, a minha mãe foi para uma escolinha, para um berçário, naquela época não se exigia, né, estudo. E ela foi ficar 4 meses numa escola e eu ia junto com ela à tarde para cuidar dos bebezinhos. E depois eu fiz o magistério, eu gostava muito de criança. E até que eu tive filho. Então eu tive a Júlia, depois eu tive a Luísa. Fui ter a minha própria, né? Pelo sua Depois, creche. quando eu fui. Então eu tinha essa certa experiência. Então quando o Lorenzo nasceu, e a gente acaba criando muito, eu acho que esse é o ponto de partida. E é muito difícil. Talvez eu esteja falando aqui para mães, para mulheres que ainda não são mães, ou para pessoas que estão gestando. E é muito difícil você olhar para a pessoa e falar assim: não crie perspectivas do seu filho. Né? Nós idealizamos um filho. Geralmente nós queremos que nosso filho seja melhor do que nós. E fazemos planos e fazemos. Nossa, a gente tem toda a vida do nosso filho traçada. Eu acho que é um dos grandes desafios da maternidade, né? E eu lembro que quando o Lorenzo nasceu, ele não chorou. Ele não chorou Não, ele chorou quando nasceu e passou, assim, umas 28 horas sem mamar e sem chorar. E eu falava, uau, até que enfim, né? E as enfermeiras vinham e falavam, não, ele tem que mamar, ele tem que mamar, ele tem que mamar. Ele tem que mamar, ele tem que mamar. Acordavam ele e tudo mais. Tudo bem. Até o momento que ele resolveu acordar e querer mamar. Aí ele chorou muito, né? E depois até a gente acabou dando um apelido dele de Chorenzo. E realmente eu não me orgulho disso, porque ele chorava dia e noite. E foram indo, né, algumas questões assim, tomava banho, chorava demais, e as outras crianças, quando tomavam banho, não choravam. E foram começando a ter alguns comportamentos que realmente destoava do comum ali, né? O Lorenzo ele é autista de grau 1, nível 1 de suporte. É um tipo de autismo que você não consegue, não tem tantas características tão fortes no começo. Então você demora um tempo. Ele foi diagnosticado somente aos 9 anos. Mas desde os 3 ele fazia terapia, já começou as terapias. Porque eu vi algumas coisas diferentes. Mas eu nunca vou esquecer. Eu sou casada com o Fabiano, e o Fabiano já tem um sobrinho autista. Na época, o autismo o grau 1 a nomenclatura era síndrome de Asperger. E eu sempre conversava com a minha cunhada, conversava com ela, então ela comentava do autismo dele. Tinha certa dificuldade em olhar nos olhos, tinha algumas questões, então eu já conhecia alguma coisa. E isso a gente está falando lá em 2008, que nem todo mundo conhecia. E de repente eu lembro que uma das coisas que me chamaram mais atenção, o Lorenzo tinha por volta de uns 8 meses, ele amava a luz. 5, 8 meses talvez. E eu morava num apartamento que eu morava no segundo piso e você entrava e ele já acendia a luz com o sensor. E ele ficava assim, ó. Ele ficava vidrado na luz. Eu falava, nossa, como é que ele consegue olhar a luz? E eu lembro que a partir do momento ali que eu lembro com 5 meses isso, de eu colocar ele no berço sozinho para dormir e ligar a luz. E se eu desligasse a luz, ele fazia um escândalo. E ele não. E quando eu ligava a luz, eu ligava meia luz, eu coloquei um temporizador ali, um dimer que girava, ficava meia luz, e ele dormia. E eu falava assim, gente, que bebê perfeito, ele só chora.
Mas quando ele para, assim, ele mamava, ele não dava trabalho. A hora que chorava, realmente era colo, muito colo. Mas depois, eu nunca tinha visto um bebê que você colocava no berço, dava mamar, colocava no berço e acendia a luz e o bebê dormia. Sem colo, assim, sem nada, sem aquela coisa, eu falava, né? Mas começaram a ter essas questões. Aí, de repente, começou a questão da alimentação, a alimentação foi vindo, ele não aceitava, muita rigidez em algumas coisas. Então, com 9 meses, ele acabou, eu tava amamentando e ele acabou mordendo o meu peito e me ferindo, e eu tive uma mastite. E chegando na médica, eu falei pra médica o que tinha acontecido. Ela falou assim, ó, próxima vez que acontecer isso, você aperta o nariz dele que ele vai soltar. Eu apertei o nariz dele e ele não olhou mais pra mim. Ele virou o rosto, virou o rosto, virou o rosto, e ele nunca mais mamou. E eu falei, nossa, mas que, tipo, algumas coisas que pra mim, como mãe, saíam fora ali do normal, né? Porque eu já tinha filhos antes, já fazia algumas coisas pra tirar do peito, pra tudo mais, né? Eu lembro também que o Lorenzo, ele chorava muito. Ele dormia, mas os dias que ele não dormia porque algum motivo, alguma doença, alguma coisa, ele teve muito otite de repetição. E na época eu era professora de seminário, que seminário é uma classe da igreja, que nós damos aulas para os jovens, e era às 6 da manhã. E às vezes eu virava à noite com ele, sem brincadeira. Ele dormia lá às 7, daí acordava às 9, às 11, meia-noite, e de repente ele ia a madrugada inteirinha, e chorando, 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 chorando. Não tinha o que acalmasse ele, era um choro fora do normal. E eu lembro que eu colocava ele às 3 da manhã no carro e ficava dando voltas até dar o horário de ir pra igreja para dar aula. E eu lembro que eu tinha um coordenador na época que ele chegou umas 3 vezes e viu porque ele fez assim, dormindo, de tanto que ele chorou. Ele dormia com o movimento do carro. Então, quando ele chorava demais, ele falava assim, não é normal essa criança chorar. E eu ficava, né? Então, a partir de 1 ano, eu comecei a bater na tecla, bater e procurar profissionais e ninguém falava nada. Aí, quando ele fez, aí ele balbuciava e, de repente, com 1 ano e meio, ele parou de balbuciar. E quando ele fez 2 anos, ele não falava nada. E eu lembro que ele tinha, assim, alguns brinquedos específicos que se os brinquedos não tivessem, eles choravam. Chupetas, tinha que ser aquela chupeta, daquela cor, daquele jeito. Eu lembro que quando ele tinha por volta de 2 anos, 2 anos e meio, eu acabei comprando várias chupetas da mesma marca. Era a mais barata que tinha. E eu lembro que um dia ele achou a segunda, aí ele achou a terceira, de repente ele achou a quarta. E quando ele achou a quarta, ele chorava porque ele queria estar com uma chupeta na boca e 3 na mão. E ai de mim que não tivesse as 4 chupetas. Assim. Então eram comportamentos muito rígidos. Eu sei que pra resumir, quando ele fez 2 anos, ele não falava nada. E quando ele não falava nada, eu cheguei no médico e falei, doutor, eu acho que meu filho é autista por causa disso, 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 disso e disso. Porque eu tinha esse conhecimento do meu sobrinho. E o médico falou assim, você é louca. Você não sabe o que é autismo. Você vira essa boca pra lá. Autismo não é isso que você tá vendo. Isso é uma criança super saudável. Como se autistas não fossem saudáveis, né? Enfim. E naquele momento eu fiquei muito chateada porque eu sabia que alguma coisa tinha. E daí comecei a procurar em outros lugares e com 3 anos ele andava na ponta do pé. Fazia os flappings, então ele fazia assim quando ele estava muito feliz. Ele sorria, ele fazia tipo, de tremer o rosto, assim, quando estava muito feliz. E às vezes a gente ficava, nossa, o que está acontecendo? Porque parava a brincadeira e ele... então foi indo. Então, daí quando o médico comentou comigo, daí eu falei, doutor, mas eu sou professor, eu já trabalhei em escola, eu tenho 2 filhas, eu não acho. Então, daí, né, quando ele falou isso, que a gente falou da questão do falar, ele falou que era manha. Ele falou assim, não, mãe, é dengue, cada criança tem. Cada criança tem seu tempo, você desconfia. Isso é muito sério. As crianças, realmente, cada criança tem seu tempo, cada indivíduo tem seu tempo. Mas nós temos, inclusive aqui no Brasil, a carteirinha de vacinação que tem ali os marcos de desenvolvimento da criança. Então a criança tem que estar dentro desse marco. Aí ele tá dizendo lá que tem que, sei lá, engatinhar dos 9 aos 12. Se ela engatinhar dos 9 aos 12, ok. Mas se der 13 meses, tem que procurar ajuda. Porque não existe essa coisa de, a criança tem seu tempo. E eu lembro que daí... Eu lembro que a Luísa tinha, a minha Luísa, né, fez cirurgia no coração e ela era bem magrinha. Até os 8 meses ela era muito magra, foi quando ela fez a segunda cirurgia. E ela não conseguia sentar sozinha.
E essa questão da evolução, o médico dela falava assim, olha, a evolução dela vai ser um pouquinho mais tardia, mas ela falou, a curva de crescimento estava aqui, ele falou, está aqui abaixo, mas está acontecendo. Falou, se não acontecer a curva de desenvolvimento, aí a gente se preocupa. E isso é uma coisa bem interessante que você comentou. Se não está acontecendo as coisas, daí, no caso, quando ela estava começando a engatinhar perto de 1 ano, ela teve convulsão, ficou paralisada do lado direito, teve que fazer fisioterapia, mas ela chegou a andar mais tarde depois. Mas é isso, você tem que tomar cuidado, você tem que ficar atento, né? E acho que a maior preocupação, às vezes, que nem você foi e falou pro médico, eu acho que está acontecendo isso. Tem pais que têm medo de parece que descobrir, e quando alguém fala assim, poxa, né, você não acha que tem alguma coisa acontecendo? Eles ficam ofendidos ou até procuram... Então, é bem interessante. Eu não né? fui essa mãe, eu sou a mãe que fui atrás. Mas o meu marido foi aquele pai que não aceitou de começo. Então, realmente foi muito desafiador para ele. E isso ele não chegou para mim e falou, nossa, como é difícil para eu lidar. Né? Quando a gente trouxe o diagnóstico, que a gente foi conversar e colocar as possibilidades, passou um tempo, eu lembro que isso foi mais ou menos em junho, maio, junho. No ano seguinte, nós comentamos né? Nós estávamos numa atividade com alguns jovens e a gente comentou, puxa, tal criança tem algumas características assim, assim, assim. E daí entrou no assunto, mas o pai não aceita. Aí ele virou e falou assim, nem sempre é fácil aceitar. Porque a gente tem que desmistificar aquele filho perfeito, né? Nós temos essa ideia. A gente né? Eu lembro que e eu tô falando isso por mim, mas da minha experiência, não é nem do que eu estudei. Na igreja em que nós frequentamos, nós temos a ideia que com 18 anos os meninos vão fazer uma missão. E isso para todos os meninos. Então a gente já nasce, né? É um menino, vai servir missão. A gente coloca muito claro isso. Ou assim, vai servir missão. Eu lembro que meu marido era muito dançarino e ele era assim, ele e os irmãos dele, eu sou a segunda fã dele. A primeira é a mãe, eu sei. Mas eu sou isso, então eu super admiro, assim. Então, quando eu casei com meu marido, foi um menino, nossa, vai ser lindo, vai ser dançarino, vai ser. As meninas vão ficar. Eu tinha sonhos, aqueles sonhos de, né? De toda mãe. Então, quando você vem com um diagnóstico e o diagnóstico chega, você fala assim, você tem que desconstruir, você tem que viver aquele luto. E eu não sei nada desse luto, eu não estudei isso, não é a minha profissão, não é algo que. Mas você tem que dizer, né? Peraí, e agora? E a gente tem que mudar a rota. Então, realmente não é fácil para esses pais. Mas eu era uma mãe muito observadora. E eu lembro que eu cheguei uma vez, depois que o médico me falou que era manha, que era preguiça, que era para levar ele no médico, que era para colocar na escola. Eu falava assim, porque ele precisava ter contato com outras crianças. Eu falava assim, mas eu tenho uma criança de 4 e uma de 2 em casa. 3 e 2 anos em casa. Será que ele não tá convivendo com muitas crianças? E a Júlia, quando nasceu? E as crianças que nascem são filhas únicas, né? E eu demorei muito para entender isso. E eu lembro que teve um dia que eu deixei ele passando fome. Eu realmente não tenho nenhuma alegria. Isso me deixa profundamente triste, porque eu tive essa situação. Eu já conversei com a Juliana anterior, eu já me perdoei, mas isso assim, não é uma história bonita. Mas eu quero contar, porque eu acho que talvez faça a diferença, né? Porque eu lembro que teve um dia eu falei assim, hoje eu vou fazer esse menino falar. E ele era muito faminto, ele comia muito. Sempre foi assim, muito de comer. E eu lembro que todo dia de manhã, eu simplesmente não ofereci nada pra comer. Daí ele vinha assim, eu vinha com a comida e falava assim, fala dá que a mamãe dá. Ele vinha pegar, eu falava não, eu virava. Quando eu virava, ele virava as costas. E olha o despreparo de uma mãe que não sabe o que é, né? Depois desse dia eu chorei muito, fiquei muito triste e eu decidi colocar na escola. Diego, em 2 semanas que eu coloquei esse menino, ele tinha 1 ano e 1 mês já, mas em 2 semanas que eu coloquei ele na escola, ele simplesmente chegou um dia assim, na segunda semana, comecei na terceira semana, e começou a falar tudo. Eu olhei assim, tipo, a impressão que eu tinha dado é que eu tinha trocado de filho na creche, né, no CMEI. Falei, nossa, como assim? E daí eu acreditei no que falaram pra mim. Eu falei assim, era preguiça. Então a gente acaba rotulando as crianças e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Rotular as crianças até com o que os outros falam. E realmente não era manha, né? Ele tem um cérebro diferenciado. E assim, o Lorenzo, tudo que ele toca é muito engraçado. É ouro. Porque ele demora. A hora que ele vai e faz muito bem feito. E eu acho lindo, assim, eu admiro. O autismo, hoje, a minha visão de autismo, e não querendo
romantizar, porque eu imagino, eu não sei totalmente, mas eu imagino os desafios deles, né? Não estou no lugar deles, mas eu acho que é um privilégio. Eu acho que é um cérebro é um cérebro diferenciado, eu acho que é um cérebro superior. Ai, Juliane, mas tem autista que tem, como que é o nome? Deficiência intelectual. Mas eu acho que a pureza, a proteção tá no autismo. A pureza, o cuidado. Eles são pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, pessoas super capazes. E eu tenho visto isso diariamente, sabe? Então, depois disso, nós fomos daí fazer terapia. A gente fez a terapia a fisioterapia. Aí a gente fez a terapia porque começou a falar tudo errado. Então fez fonoaudiologia. Na fono também, aqui no Brasil, nós temos uma guia para 10 sessões. E na primeira sessão, era um fono homem, que eu nunca tinha visto. O fono olhou pra mim e falou: mãe, ele não falou nada pra mim. Você não conhece alguém que tem, pra gente tentar trazer alguém pra ficar junto? E eu falei com a minha irmã e o meu sobrinho começou a fazer a terapia, o fono junto. Aí no final da 7ª sessão, o fisioterapeuta olhou pra mim e falou assim: mãe, eu não sei nem como te dizer isso, porque eu nunca, em tantos anos de experiência, eu nunca vi isso. Eu nunca dei alta pra uma criança com menos de uma guia liberada. Mas nós estamos dando alta pro Lorenzo na 7ª sessão. Então, assim, ele tem um feeling muito rápido. Mas o cérebro dele precisa aprender o caminho. Mas depois disso foi batendo na tecla, e batendo, e batendo, e batendo. E ele muito bonzinho, muito quietinho, mas com alguns desafios. Eu só fui realmente... Aí teve a questão do xixi. O autista tem muita dificuldade em usar os esfíncteres, né? Os músculos ali da... Deu, né? Voltou. E nesse caso, nós fizemos... Voltou. Uhum. Que mora aí. Fala pra ela que eu mandei um tchau. Enfim. Tá. Aí eu só fui realmente ter o diagnóstico dele aos 9 anos, quando eu decidi fazer pedagogia. Então eu fiz o magistério, eu contei pra vocês que eu não tinha terminado. Aí eu fui fazer um curso de doula e eu me apaixonei por ser doula. E eu fui fazer a faculdade, eu ia fazer enfermagem. Mas daí estavam com tantos desafios que eu falei, não. Aí tudo que eu aprendia na pedagogia eu ia aplicando com ele, aplicando. Até o dia que eu tive uma aula de... daí troquei de médico, que é aquele médico lá que falou que eu era louca, eu troquei de médico, né? E fui em vários outros médicos. Nossa, eu fui mais de 10. E daí quando eu tive uma aula de supervisão e orientação educacional, o que a gente faz quando a gente observa crianças assim? Aí a professora indicou, a professora falou assim: vocês vão mandar pra neuro. Não vai mandar pra mim, vai mandar pra neuro. Eu olhei assim e falei... Só que eu já tinha um caderno escrito todas as dificuldades que o Lorenzo tinha. Então o Lorenzo demorou pra falar, o Lorenzo não comia, ele tinha uma seletividade alimentar bem grande, ele tinha a questão do pensamento rígido, ele tinha os flappings, ele tinha essa questão do sono, do choro. Ele teve a questão dos esfíncteres, do andar na ponta do pé. Tanto que o autismo dele hoje, o problema dele é mais problema motor. Então ele tem o tônus, ele tem um pouco de hipotonia, né? Então ele anda mais curvado, ele tem problema daí de... ele é mais curvado, o joelhinho dele, o joelhinho, né? Tá maior que eu. O joelho dele não aguenta a sobrecarga, então tem uma sobrecarga no joelho ali, tem dores do pé, a ponta do pé dele, ele ainda anda na ponta do pé, enfim. Mas daí quando eu fui no neurologista, eu sentei com o neurologista e falei, ó, meu filho, tô vindo por conta, meu filho tem isso, aquilo. Ele elenquei, assim, ele falou, uau, mãe, você chegou preparada. Eu falei, cheguei. Cheguei porque foi um momento tão difícil que eu achei que eu tava ficando louca. Eu comecei a questionar os meus próprios princípios, porque eu sempre quis ficar em casa, eu sempre quis ter filhos. E eu falava assim, quando eu tiver os meus filhos, eu que vou cuidar. E eu comecei a ficar louca, porque assim, tinha dias que o Lorenzo ia pra escola e não levava o tênis. Entrava no carro sem tênis. E era o 5º filho, e eu falava assim, gente, ele tava com 8 anos. 8 anos já não era horário de você olhar pra ver se usa tênis ou não. Ele fazia xixi à noite na cama, né? Ele tinha problema de enurese noturna. Ele tinha vários desafios, ele não tomava medicamento. A gente dava remédio e ele fazia um escândalo, ele não comia certas comidas. Até hoje a gente brinca que a batata palha é ração aqui em casa.
Tinha que ser tudo muito duro. Ele não comia carne. Fazia estrogonofe, que é o prato que ele mais ama, mas ele não comia carne. Eu ouvia as carnes no prato e falava, gente, o que tá acontecendo? Né? E logo, o Lorenzo tem 1 ano e meio de diferença da Sofia, né? Então, exatamente 18 meses. E eu via, assim, que eu ensinava algumas coisas básicas, ele não pegava, e de repente a Sofia vinha e pegava e falava, não é normal. Nós colocamos eles na natação e ele ficou 3 meses. Oi. Bom, Uhum. já aproveitar e fazer uma pergunta que a Fernanda fez aqui, que você vai começar agora com a falar da Sofia, e ela tá falando, vai fazer minha pergunta? Ela, Ju, como que os irmãos lidaram com o Lorenzo, né? Como que os irmãos foram lidando com ele, ao saber que ele era autista, Isso, e vendo essa dificuldade que ele tinha. Então, Júlia e Luísa sempre foi bem tranquilos. Na verdade, a Luísa, quando o Lorenzo nasceu, ela tinha 3 anos e 8 meses. Ela meio que deu uma bloqueada, assim, não chegava muito perto. A gente fez um trabalho com ela junto com o pediatra. Aquele pediatra que eu amava. E depois eu quero contar o resto da história, porque eu vou contar agora. Porque depois do diagnóstico, eu voltei nele. E ele é o pediatra até hoje do Lorenzo. Até hoje o Lorenzo vai no pediatra, né? E vai nele. E quando eu cheguei com o laudo, cheguei e falei assim, então, doutor... Oi? Não é o doutor Manuel. Eu cheguei e falei assim, olha aqui, doutor. Então lembra que há 10 anos atrás eu tinha vindo aqui, 9 anos, sei lá, 8 anos. O doutor falou que eu era louca? Não era. Tá aqui, ó. E o médico me pediu desculpa. É claro que não fui nem por isso. Mas assim, foi bacana a confiança que ele teve em mim. E o fato de ele assumir, ele falou assim, ai mãe, realmente, te agradeço por você ter voltado. E até hoje ele é o pediatra do Lorenzo. E hoje, agora, né, que daí o Lorenzo tá um rapaz, né? Então a gente foi na consulta quando ele fez 13 anos. Daí o médico sentou para explicar algumas coisas, assim, com todo cuidado. Ó, daí não entra criança, entra filho, entra gato, né? Mas tudo bem. Mas voltando ali a questão dos irmãos, assim, meio desafiador pra gente, pra tentar entender por quê. Então a Júlia foi tranquila, a Luísa teve uma certa dificuldade, mas passou. Tanto que a Luísa era super amiga dele. Nossa, deixa eu tirar aqui, porque... Tá me ouvindo? Tá. E aí veio o Lorenzo, aí veio a Sofia. A Sofia foi um pouco desafiadora até ela entender que por que o meu irmão tem certas coisas que eu não tenho. E o Fabrício também teve esse desafio de entender por que ele tem e eu não tenho. O Fabrício está com 10 anos, agora que ele consegue, assim, olhar e entender um pouco mais. Mas até uns 2, 3 anos atrás, assim, ele questionava muito. Por que o Lorenzo pode e eu não posso? Por que o Lorenzo faz e eu não faço? Sofia também teve esses questionamentos. Mas por que ele? Por que você gosta mais dele? A gente até brinca às vezes, sabe? Porque a gente brinca que o Lorenzo é o privilegiado. Agora já entra na brincadeira, né? E daí às vezes ela fala assim... Oi? Sim, eu já comentei com ela. Não é que ele é mais privilegiado do que você, mas veja bem. Eu preciso dar mais atenção pra ele. Porque quando o diagnóstico do autismo veio, ele já fazia várias terapias, né? Eu era uma mãe de 5 que ficava em casa sozinha a maioria do tempo. Então eu despendia muito tempo. Então depois do diagnóstico eu tive que realmente reestruturar todinha a minha vida, o meu momento, as minhas prioridades, porque ele começou a fazer terapia de segunda a sexta. Ele já vinha fazendo desde os 3 anos de terapia, mas a gente intensificou mais ainda. Porque, assim... até que você falou, né? O tema, né? Recebi meu diagnóstico de autismo. E agora? Gente, terapia. Terapia. Várias terapias, né? Hoje ele só faz uma terapia porque ele está cansado e ele chegou e falou assim, não quero mais. E chegou para neurologista e falou, a neurologista falou, vamos te dar um tempo quando você se sentir melhor, né? Mais descansado, ou sentir que tem necessidade de talvez tratar algumas coisas, você vem e conversa. É para voltar pro psicólogo. Pode falar. Você falou que tem várias terapias. Quais são os tipos de terapia? A motora, a gente vai ter a fono, a gente vai ter a terapeuta ocupacional, que ela vai tratar das AVDs, que são as atividades de vida diária, que é vestir roupa, é sapato, é escovar os dentes, as rotinas básicas. Porque realmente o autista, dificilmente ele vai conseguir saber a rotina, ou, na verdade, assim, o autista ele gosta muito de rotina, né? E às vezes a gente conversa com o Lorenzo e fala assim, eu não gosto de rotina. Não é aquela rotina do papel, mas para ele é muito previsível. Ele não gosta... Ai, hoje a gente vai dormir às 9, amanhã a gente tá na rua, depois... Não, tem que explicar muito bem.
Tanto que a gente tinha muitos desafios antes do diagnóstico com viagens. Então a gente morou em Minas, a gente foi para Minas algumas vezes a gente ia para praia, né? Nem tantas viagens, uau. Mas o Lorenzo se desestabilizava de um jeito que os primeiros dias eram só choro. Quando veio a questão do diagnóstico, a gente conseguiu sentar e com a ajuda da terapeuta, a gente falar, não, ele precisa entender para onde a gente vai. Então a gente fazia em imagem. Os autistas gostam muito de imagens, eles são muito visuais. Então, já, ó, a gente vai estar aqui, a gente vai chegar aqui. A gente faz assim, assim, assado. Tal dia, depois a gente começou a ensinar ele a arrumar mala. Então, a gente pegava lá, previsão do tempo, ó, em tal lugar vai estar assim, assim, assim. Então, fazer a previsão para eles, né? Porque era desafiador, era muito desafiador. E a terapeuta ocupacional entra nisso. Aí tem a psicomotricidade relacional, que a psicomotricidade tem a ver com com a coordenação motora fina, com a coordenação motora grossa, que eles precisam para fazer coisas básicas, né? O Lorenzo, como eu falei, ele tem o hipotonia, então ele não escreve com a letra legível, cursiva, tudo mais, né? Disso tudo porque faltou fazer o fortalecer essa musculatura. Nós temos a psicomotricidade aquática, que é a psicomotricidade dentro da água, que o Lorenzo ama, é que ele faz até hoje, ele ama de paixão. Aí nós temos atividades com cavalos, ecoterapia. Aí a gente vai para outras terapias ali, musicoterapia para quem gosta. Só que tudo no autismo, né, no mundo do autismo, é tudo individual. Não existe um autista igual ao outro, né? Cada um vai ter ali os seus desafios ali. Talvez um precise dessa terapia, o outro não. Talvez um ande na ponta do pé, o outro não. Talvez um fale demais, outro não fale, né? Então a gente precisa entender, é individual. Tanto que na escola, quando a gente trabalha na escola, a gente entra com o PEI, que é um documento que a gente faz individual, né? Que é o PEI, e eu esqueci já o que é, porque eu já estou esquecendo, mas o I é individualizado. Isso. Individual. Não dá para dizer tipo assim, é de autista. adaptação, Autista um não tipo de gosta de acomodação para barulho. criança. Uhum. Ninguém faz silêncio. Tem autista que adora barulho, né? E aí que a gente precisa realmente tratar individualmente para entender cada criança. Por isso que o pediatra é importante, o neuro é importante. Interessante que a Kelly escreveu aqui, provavelmente no momento que eu estava dizendo como você explica para ele toda essa rotina do que vai acontecer quando vocês fazem uma viagem. Ela falou, isso é bom fazer até para crianças sem autismo. Às vezes a gente não tem a sensibilidade de parar e explicar o que vai acontecer. Eu não sei se eu falei quando a gente estava conversando na outra vez, mas eu comentei alguma live aqui minha também, que a gente percebeu que desde pequena a Luísa, né, a minha Luísa no caso, se ela não entende muito bem o que ela tem que fazer, ela continua repetindo ou perguntando aquilo, né? E isso é bem interessante, você perceber que se às vezes a criança precisa de uma... Às vezes fala, quantas vezes eu vou explicar de novo? Talvez 5, talvez 10, talvez 20. Então, às vezes eu falo, você entendeu? Uhum. E dela pergunta de novo aquela coisa, a mesma coisa. E aí eu explico de novo, e quando eu falo para ela, me explica o que você entendeu, aí ela para de perguntar. Então é muito interessante você ter essa possibilidade, essa sensibilidade. E isso que a Kelly falou é bem importante. Que aqui também, ajuda, eu lembro, né? que saiu, né, de um filho muito difícil, porque nós não entendíamos, e aquela questão. Nossa, quantas vezes ia passear, ia na sogra, ia na mãe, sei lá, em que lugar que a gente fosse. Ai, a gente olhava, né? A criança tem que fazer do jeito que a gente... Não posso colocar ele queria numa redoma. Então a gente pegava com a Júlia lá, vinha às vezes 11 horas da noite, vinha, dava banho, não sei o quê. Tudo bem. Aí, a hora que o Lorenzo veio, não dava. Dava 7 horas da hora do banho dele, ele começava a chorar. E daí, vai pra casa. Mas eu comecei a perceber depois, como a Kelly falou, que pra nós também é difícil. Pra nós, a gente fica muito ansioso, né? Primeira vez que eu fui viajar pros Estados Unidos, primeira vez que eu fui viajar sozinha, eu ficava assim, o que vai acontecer? E agora? Onde que eu tô? Pra nós é angustiante isso. Imagina pra uma criança, né? Nós precisamos realmente ter isso. Isso é muito bacana. Isso foi uma das coisas que me moldou. Porque eu digo pra você que o autismo me moldou. Eu hoje sou uma pessoa infinitamente melhor depois do autismo. Ai, Juliane, mas você nem é autista. Mas eu era aquela mãe sem paciência. Eu era aquela mãe que fui criada com autoritarismo, que um olhar já falava. Eu era aquela mãe que... aquela filha que a mãe e o pai nunca explicaram nada. Era... mas por quê? Porque não e acabou.
Então eu achava que os meus filhos tinham que ser assim. Eu achava que tudo tinha que ser assim. Tem certas coisas que a gente não precisa explicar. E às vezes eu até falo pra eles, né? Gente, eu não preciso explicar certas coisas. Vocês precisam aprender a confiar na gente. Mas o autismo me fez ser uma pessoa mais paciente, mais calma. Entender que Uhum. nem todo mundo é igual a mim. Entender que eu preciso realmente respeitar o outro. E tá tudo bem. E muitas vezes eu consigo entender na nossa relação que às vezes ele ou outros autistas que eu conviva nós estamos falando as mesmas coisas. Só que nós estamos falando de uma maneira diferente, né? Aquela coisa que a gente comentou do bolo. Lá um tá olhando o bolo de cima, outro tá olhando o bolo do lado. Mas esse bolo tem morango, né? Esse bolo tem isso. E aí? E tá todo mundo certo. Isso que é o bonito, isso que é o gostoso de aprender a lidar. Então, assim, eu sou Uhum. apaixonada, eu sou muito feliz e muito grata porque eu me modifiquei muito. Assim, a minha evolução como pessoa, quando eu tive que parar tudo a minha vida e dizer, peraí, Juliane, não manda em tudo assim, vamos aprender juntos, né? Porque a gente tá sempre aprendendo. Tem um livro até que está aqui atrás que é sobre resiliência, né? Seria você estabelecer e criar resiliência. É interessante você, como mãe, ter a capacidade, né? Ele fala 27 Legal. ferramentas para fazer as adversidades se tornarem ação, né? E aí você teve uma capacidade que nem sempre todo pai tem, né? Toda mãe tem, de conseguir identificar quais eram as coisas que você precisava para ajudar seu filho. Né? E acho que uma das coisas mais importantes que você falou sobre todas as terapias que eu percebo é ajudar com que a pessoa, né, autista, ela consiga entender os processos da vida dela. Se ela não entender os processos da vida dela, vai ficar a vida inteira perdida e vai ficar sempre muito dependente. E talvez, Sim. como você comentou, possa passar de um nível de suporte 1 para 2, porque ele não consegue entender como a vida vai se desenvolvendo. E o contrário também, né? Se ele está no 2 e consegue entender os processos, consegue fazer as coisas sozinho. Tem algumas coisas mais fantasiosas em filmes e séries e novelas e coisas assim, mas eu gosto de uma série que, eu não sei como que é no Brasil, que eu assisti aqui, que se chama The Good Doctor, que é do doutor que tem ele tem autismo, né? E aí ele tem, pelo visto, as dificuldades dele, não sei se ele é nível 1, 2 ou 3, mas eu gosto muito de um episódio que mostra ele mostrando a rotina dele. Ele coloca o despertador quando ele acorda, daí ele tá escovando o dente, o despertador para ele parar de escovar, o despertador para ele parar de tomar banho, o despertador para ele fazer todas as coisas. Que às vezes tem que ser um processo onde você vai ter que estabelecer bem minuciosamente, o bom doutor a que ele colocou ali, né? É o mesmo nome, só que em português um pouquinho a tradução, né? Ficou igual. Então, eu gosto muito dessa série e eu gosto de ver aonde eles têm capacidade de chegar. Eu tive um aluno aqui no primeiro ano que a mãe dele falou que quando ele era criança, ele fez um teste lá, e ela falou de 10 aspectos, ele só tinha 9. Então, ele não é autista, professor. E eu falei assim, poxa, mãe, eu acho que você não entendeu que ele está quase lá. Ele precisa de ajuda, ele precisa de suporte. Ele não tinha isso em casa. E a vida dele era um caos em casa, ele era um menino muito agressivo. E eu lembro que o primeiro teste que a gente fez na escola, quando eu cheguei, eu acho que tinha 20 questões mais ou menos. Eu fiz o teste no papel e fiz um gabaritinho, né, para eles colocarem as respostas. E aí ele colocou as 3 primeiras certas e todas as outras ele errou. E quando eu fui corrigir o papel, ele tinha acertado quase tudo. Ele tinha acertado 95% da prova. Só que na hora de passar pro... Tá. Na hora de passar pro gabarito, ele errou tudo. E daí eu falei para ele, você percebeu? Ó, você tem que colocar aqui. Quando é A aqui, você coloca aqui. Quando é B aqui, você faz aqui. Quando é C... Ele fez de novo o mesmo erro. Daí eu percebi, bom, falei, tem uma coisa que ele não consegue compreender. Esse procedimento ele não consegue ainda. E a gente adaptava para ele quando era necessário. Então, é muito importante criar essas questões, né? A Fernanda fez uma pergunta aqui, foi, Ju, por que você acha que para alguns pais é difícil aceitar? E a Muito boa. Casa Veste Essa eu Roupas gosto falou, bastante, assistam a depois eu vou série. criticar É aquela muito série boa essa coreana série, da maravilhosa. advogada, porque assim, não, as duas séries, é muito bacana. Essa eu não Até conheço. quando falam, né, quando conhecem o Lorenzo e eles colocam assim, nossa, mas ele nem parece autista. O pavor de toda mãe que cuida de um filho autista que tem, porque o autista, ele é autista sempre. Ele nasceu autista. Então, assim, são muitos desafios. Então, quem vê aquele menino lindo, maravilhoso, cheirando, falando... Lorenzo, esses dias deu discurso, eu só chorava, né? Só chorava.
Uau, ele nem parece, né? Mas a gente consegue ver, por exemplo, ali do Bom Doutor, que esse passo que ele tá fazendo ali, e eu assisti, não assisti toda a série, mas eu sou apaixonada por essa série, teve uma terapeuta ocupacional. A terapeuta foi nas atividades de vida diárias e fez alguns combinados ali para que ele entendesse isso. E ele errou ali. E isso, Ele teve nível um adaptações. suporte e Ele tinha um mora tutor, que era o sozinho, médico lá, né? né, E bacana, também. e autistas se É muito importante isso. apaixonam, e autistas são extremamente fiéis. Tem um menino aqui, eu não conheço ele pessoalmente, mas ele tá servindo uma missão de serviço, é o Felipe. Felipe, né? Felipe. Ele é autista e ele é nota 10, assim, ele é super querido, super educado, e autista nível 1 de suporte. E você pergunta e ele fala, ele me trata como irmã. Irmã, fala com. Pode perguntar, irmã. Porque eu chorei horrores, né? Quando ele abriu o chamado dele, eu falei, uau! Né? Bem bacana. Mas voltando ali ao assunto da Fernanda. Olha, quando eu descobri o diagnóstico de autismo, eu já tive assim, depressão, ansiedade, depressão pós-parto. E quem tem, né, a vida normal ali, quem é normal, quem tem, assim, nossa, uma saúde mental perfeita, né? Ninguém, todo mundo tem seus desafios. Mas quando esse médico chegou, que a gente fez vários exames, porque o autismo, você não tem um exame que fale que é autista, você descarta os outros exames. E o autismo também tem comorbidades. Então, a gente pode ter uma pessoa, né, TDAH, que tem traços e você vai procurar um neuro e tem, porque o autismo quase nunca tá sozinho, é muito raro sozinho. E eu achava que o Lorenzo era autista puro, mas não é. O Lorenzo teve o transtorno do processamento auditivo, que é uma dificuldade que o cérebro tem de ouvir e processar todas as informações. Então, com eles tem que falar devagar. Lorenzo, agora vai fazer isso, depois faz aquilo, né? Não adianta chegar na escola e falar, crianças, abram o caderno na página 15, apostila, peguem e pintem e façam. Não vai travar, né? Mas assim, e quando eu tive esse diagnóstico, que eu entrei lá eu fui no fundo do poço, assim, eu quase fui internada. Eu cheguei a ser hospitalizada de tão mal que eu fiquei. Isso porque eu já desconfiava desde os 2 anos, isso porque eu já olhava muito. Na hora que o médico olhou e falou assim, mãe, ele fechou dentro do espectro autista, eu abracei e falei, muito obrigada. Parece que saiu um peso. E mesmo assim eu fiquei. Então eu imagino que seja a questão de você, é uma coisa mais interna, assim. Puxa, mas eu me planejei, me programei, sendo esse filho planejado ou não, enfim, tudo mais. Não pode, porque a impressão que dá é que nós fomos pais negligentes. Nós não sabemos de onde o autismo vem ainda, né? Puxa, mas será que foi alguma coisa que eu comi? Será que foi a educação? Será que eu gritei? Será que o que eu fiz? E você traz esses aspectos muito pesados. A gente tem também uma sociedade que realmente ela não apoia, não é inclusiva, sabe? É muito lindo, nossa, dia 2, não sei o quê, mas em regra ali é muito triste. O Lourenço já sofreu e ele nem sabe, e a gente acaba cai nos pais, né? Preconceitos assim horrorosos. No 6º ano, eles fizeram um grupo de WhatsApp na sala e ele colocou o meu número, ele não tinha celular, e as crianças começaram a falar mal dele na minha frente. Começaram a mandar áudio falando mal dele, que ele era burro, que ele era devagar, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era aquele outro. Às vezes, né, o ano passado eu dava aula na igreja para ele, ano retrasado, e as pessoas, ele ia falar alguma coisa, as crianças riam. E elas riam e achavam engraçado e ficavam zoando. E ele nem percebia, mas eu percebia. Então, assim, é muito difícil você aceitar. E assim, é fato. E até, né, é muito interessante porque quando a gente descobre o diagnóstico, né, que a pessoa que recebe ali o laudo, é muito complicado para os pais. E os pais precisam muito de ajuda, de apoio. Os pais precisam de mais gente para apoiar, para acolher, para dizer assim, o que você quer que eu faça? Você não precisa questionar, não precisa dizer que você é louco, que é culpa tua, que é culpa daquilo, que é culpa daquilo. Você só precisa oferecer um apoio. Seja um bolo, uma noite de sono, um tempo para ficar com a criança. Você pode até chegar e dizer assim, ó, eu não sei nada. Me fala o que eu quero de você. Do que você julgar. E eu acho que os pais têm muito medo de serem julgados. Eu tenho familiar meu que nem sabe ainda. Sabe? Que eu não tenho nem coragem de chegar e contar. Porque vai dizer assim, o autista é retardado. Tem aquela visão antiga que fala, nossa, mas ele é doente, ele é deficiente mental, ele é burro, é retardado. Não é. Não é. É um ser humano maravilhoso, com muitas qualidades. Um futuro lindo pela frente.
Eu, estudando neurociência, eu estudo isso e eu acredito. Porque às vezes a gente estuda alguma coisa que a gente nem acredita. Mas eu tenho essa crença que todo mundo é capaz de aprender. Seja você com deficiência intelectual, seja qualquer coisa, você consegue aprender. Ali tem que ter todos os estímulos e tudo mais, mas assim, sabe, a gente precisa do suporte dado para esses autistas usuários. Tanto que na faculdade, nós tínhamos, quando a gente foi estudar as deficiências, enfim, e o autismo entra. Eu queria só falar rapidinho. Autismo, tem muita coisa, muita coisa. Eu não sei se o Instagram dele corta a live com 60 minutos, mas acho que temos mais uns 5 para dar 60. Então, se ele cortar, talvez caiu, gente. Então, o que acontece? O autismo ele não é deficiência, mas ele está incluído na lei de pessoas com deficiência. Por quê? Para garantir que essa criança, esses jovens, esse adulto, receba o suporte como os demais. É aquela história lá de dar a condição de igualdade, né? Igualdade não é ter um campo de futebol aqui e assim, igualdade, tá todo mundo no chão, pequenininho, médio, grande. Igualdade é pegar, pro grande não dar nenhum caixote, pro pequenininho, pro médio dar um caixote, pro grande dar 2, para que todos tenham a mesma condição. Então é isso que o autista traz. Então, o autismo não é uma deficiência, isso precisa ficar bem claro. Não é deficiência, mas está dentro da proteção da lei de pessoas com deficiência. Então, eu hoje, no meu carro, eu tenho aqui no Brasil, a gente tem uma licença para eu parar nas vagas de deficiência, para pessoas com deficiência. E eu paro, porque assim, eram muitos dias, muitos anos de terapia, muitas vezes não tinha lugar para parar, às vezes parava 3 quadros, a criança não queria andar. Então, assim, era desafiador. Mas voltando a isso, a gente tem muito medo que as pessoas acabem achando que é um inválido, inútil, assim. E como é que eu vou falar? Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Puxa, às vezes eu tô com uma amiga lá, descobriu que é autista, ela se afastou. Não é que ela se afastou, ela precisa de ajuda. Eu gosto muito de bater na tecla, assim, que quem cuida do cuidador, né? O cuidador, quem tá cuidando dele? Então, muitas vezes, os pais não querem olhar aqui esse mundo, porque assim, o que vai ser de mim? Os meus amigos vão se afastar, eu não tenho suporte, eu não tenho uma rede de apoio, e aí? Então, é mais fácil não ver, né? Talvez seja isso, assim, na verdade, eu imagino que seja isso. Não é uma resposta complexa, não é o certo, mas eu imagino, porque causa muita dor, causa. Muitas pessoas se afastam, muitas pessoas criticam, nós deixamos de ser convidados para muitas coisas, sabe? É bem complicado. Mas... É difícil. Mas eu falo, né, sempre que a Luísa nasceu com alguns problemas do coração. Eu falo, eu sei que ela precisava estar na minha família porque eu saberia como cuidar dela. E eu precisava que ela estivesse na minha família porque eu tinha coisas muito importantes que eu precisava aprender. E é mesmo que você falou, né? Não, e assim, o caminho é muito bonito, é um caminho pedregoso, né? Eu acho que imagina assim, a gente ir pra uma chácara, pra um lugar assim, sabe aquele estrada de terra? Mas você não olha pra terra, olha pra cima, olha pros lados, tem aquelas árvores, né? O Lorenzo agora ele foi aprovado na IFPR e foi bem interessante porque ele foi aprovado, tinham 2 vagas para pessoas com deficiência. E ele não entrou em nenhuma das 2, ele entrou numa terceira vaga de um concorrente que não tem... Concorrente que não tinha necessidades especiais, deficiências. E ele entrou pela nota, porque ele gabaritou em matemática. E 2 semestres, no segundo semestre na escola, trimestre, ele zerou na matemática, ele tirou 0. E daí foi a IFPR, inclusive, assim, quem tá no Brasil, escola pública é o melhor suporte. Mas na escola pública eles não sei o quê. Confia. Eu sei que hoje confia, né? Entrou num sarcasmo. Isso, mas eu digo assim... A IFPR é o Instituto Federal, né? Mas eu digo assim... Federal, tem pelo país inteiro, mas escolas municipais, CMEs, escolas municipais, escolas estaduais, no Lorenzo fez fez o ensino médio, o Fundamental 2 na escola pública e teve assim muito suporte, muito apoio. E a IFPR também dá um apoio mais legal ainda, que nós fomos lá, eles fizeram uma reunião conosco, e daí perguntaram assim, e ele fez um curso de computação, né? E esse curso da área de informática, ele é matemática pura.
E daí a moça perguntou, você gosta de matemática? Ele falou assim, eu odeio matemática. Mas você gabaritou, você gosta? Não, eu odeio matemática. Ele falou assim, não faz sentido A mais 2 da B, uma coisa assim, né? Aí eles explicaram que existe a matemática, que é o ABC, lá com X, com Y, e tem o raciocínio lógico, que é o pensamento matemático, que elas estão envolvidas. Então, assim, a matemática é muito mais do que números. E daí ele falou, então agora eu gosto de matemática. Né? Ele não tinha entendido até agora, né? Mas realmente é muito bacana. O dia que saiu o resultado, eu tinha recém feito uma cirurgia da vesícula, tava lá descansando deitado, e eu fiquei a manhã inteira olhando, porque tinha a expectativa, porque ele queria, era um curso que ele queria muito, né? Então ele faz hoje programação em jogos digitais. E de repente uma amiga minha mandou mensagem, ô Lorenzo, e eu, né, deu 3 horas, não vi nada, quando acho que saiu 4 horas que o resultado, eu descansei, tava só deitado em repouso, ela ligou, eu mandei mensagem, ele passou. Nossa, assim, que alívio. Então, assim, foi tão difícil a caminhada, tão difícil, tão difícil. A hora que eu consegui ver que ele pode, ele consegue muito mais. E quantos alunos neurotípicos, tantos ditos normais, que sempre levaram uma vida acadêmica, né, escolar, com tudo bem certinho, não passaram. Então, assim, realmente eles têm é muito bom. Assim, o preço o que eu tô colhendo hoje, dos frutos que eu tô colhendo hoje, daquilo que eu plantei, que foi muito difícil, tá sendo, assim, mais gostoso ainda. Né? O Lorenzo hoje tá indo pra escola de ônibus. Super tranquilo, a gente tem um aplicativo que rastreia ele sabe, que ele respeita muito, ele manda mensagem por ali, ele fala, ele faz. Assim, pra quem não ia, né, pra quem há alguns anos, o Lorenzo dormiu na nossa cama até os 11 anos. Até os 11 anos o Lorenzo não conseguia dormir sozinho. Então, assim, 11 para 14 foi uma evolução gigantesca. Assim. Então, é muito, muito, muito legal. Que legal. Bom, você até tinha comentado na outra live que quando ele ia junto com você para a escola, você colocava meditação no carro para a família e ele também acabava participando, né? São pequenas coisas, né, que vão fazendo a criança começar a entender a si mesma. E acho que, como você falou, esse pediatra que você comentou, a terapia que vocês estão fazendo e vários outros mecanismos que vocês criaram ajudaram ele a conseguir ter esse suporte, né, para que ele agora consiga pegar o ônibus sozinho, ir para a escola sozinho, começar nesse ensino médio que tem mais exigência e ele consiga entender esses processos que vão fazer parte da vida dele. E daqui a pouco tempo, né, assim, você falou, né, é meio ruim quando falamos, mas cada vez vamos dizer mais ainda, nem parece, né, porque ele vai estar conseguindo viver uma vida mais normalizada para ele, né, posso dizer nesse sentido, né, porque não sendo pejorativo, mas que acaba toda a rede de apoio que vocês construíram ao redor dele fez com que ele conseguisse se desenvolver sozinho, que ele conseguisse ter a capacidade de desenvolver o que ele realmente tem capacidade. Mas muitas vezes, por falta dessa estrutura, a criança, né, e o adolescente não chegam onde podem chegar. Né? Legal, Ju. Não caiu. Já passou, acho que 1 minuto ou 2 de 1 hora. Então, mas, mesmo assim, muito obrigado por ter reservado esse tempo para conversar comigo de novo. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre desenvolvimento, sobre como funciona. E essa conversa que a gente teve hoje vai ser com certeza muito benéfica para muitos pais que às vezes pensam, será que meu filho tem alguma situação, independente de ser TDAH, de ser autismo, de ser qualquer outra situação, né? Mas entender que o principal que eu quero, né, tirar da nossa conversa é você ensinou seu filho a construir resiliência. E aí, né, eu até mostrei esse livro aqui, você teve um processo de descobrimento e você descobriu o que ele precisava para que ele tivesse a base para que a partir de agora ele comece a dar os passos dele sozinho. Tá vendo? Para andar não, ele andou sobre com andar, 10 ele meses. tem dificuldade para andar, não lembro. Foi assim uma loucura. Para andar não, mas por exemplo, legal. Mas para falar, por exemplo, os primeiros momentos, as primeiras palavras, e agora ele deu discurso na igreja, está indo sozinho para os lugares onde ele precisa e está conseguindo se desenvolver plenamente. Fico muito feliz. Né? Quem sabe, quem não sabe, né? Nós somos amigos há muito tempo, a Juliana é prima da minha esposa, conheci o Lorenzo quando ele era pequeno, lembro dele pequenininho e até acompanhei, né, um pouco, de certa forma, todo esse desenvolvimento que aconteceu. E fico muito feliz. Quando eu vi o seu post que ele tinha passado no IFPR, a gente ficou, puxa, que legal, né? Ficou bem feliz por causa dessa conquista, porque a gente sabe das limitações e
e de qual é essa, né, esse Obrigada, Diego. obstáculo que foi Eu me coloco à ultrapassado aí, disposição. né? Até eu vi que minha filha entrou. Oi, Legal. Luísa, Muito se obrigado, tiver Luiz. aí, dá um comentário. Tá, né? Ela tava me A Luísa, ligando, ela foi segurando não que te eu tava. atendeu porque ela estava aqui, Lu. Eu tô dando oi pra Luísa, gente, porque a Luísa não mora aqui, tá? Ela mora aí na cidade, aí no estado do Diego e a saudade bate, né? Enfim. Mas assim, eu queria dizer que o autismo me mudou muito, muito, muito. E ele tá me levando pra caminhos que eu não faço ideia pra onde eu vou parar. Hoje eu faço direito. E eu só entrei assim, né? Porque as pessoas, né, meu marido é da área do direito, as pessoas ficam assim, nossa, mas ele te convenceu, ele te convenceu. Não. Porque eu sou muito assim de ir atrás. Eu vou atrás, eu quero ir atrás, eu quero descobrir, eu quero aprender, eu quero fazer. Isso é algo meu, assim, já que nasceu comigo. E de tanto levar não e não saber lidar e pegar e fazer, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E perguntar, e ninguém tinha a resposta. Falei, não, eu vou fazer direito. Então, o que me motivou a fazer, primeiro, a pedagogia foi para ajudar o Lorenzo, e o direito foi para entender melhor como que o Lorenzo, o que a gente pode fazer. Porque nós temos muitas leis, muitas coisas aqui no Brasil, né? E como que a gente faz? Então, assim, eu não tenho o melhor conhecimento do mundo, eu não sou formada, eu não sei, mas tô disposta a ajudar. Eu falo isso porque eu recebi uma mensagem bem linda da Rejane, espero que ela esteja aí ainda. Um beijo, Rê. A Rejane é uma amiga minha de bastante tempo, até falar, isso faz uns 5 anos que a gente não se vê. E ela comentou que ela sonhou comigo e ela vai ter aí até peço licença para comentar, e ela tá com um desafio que ela vai cuidar de alguns autistas. E hoje, quando ela entrou, ela viu o post, assim, e depois a gente vai conversar, vou mandar mensagem. Quem quiser me adicionar no Instagram, geralmente o meu Instagram é para ser particular, privado, só para mim. Aí eu brinco que eu não gosto de ter muito seguidor, porque eu gosto de postar. E daí, quanto mais eu posto, mais pessoas saem da minha vida. É uma loucura, né? Pessoa meio bipolar, brincadeira. Mas, assim, eu acho bacana ele porque ele tá trazendo oportunidades de a gente aprender mais. Como eu aprendo no Instagram, vendo algumas lives, algumas coisas, e até mais conhecimento do próprio autismo. Mas então eu quero dizer que eu me coloco à disposição. Quem que. A Rede tá ali. Beijo, Rede. Obrigada por estar aqui, viu? Me coloco à disposição para todo mundo, inclusive para você, para a gente conversar mais. Eu tenho vários textos, vários PDFs. Já dei aí a oportunidade de dar algumas palestras sobre o autismo, para as pessoas entenderem mesmo. Tem bastante material. Se quiserem passar meu contato no privado, né? Você e a Fer, que tem algumas pessoas que conhecem, eu estou disponível, assim, até para ouvir. Para ouvir, se você recebeu o diagnóstico do filho. Eu acho que essa rede que a gente pode fazer aqui online, ela pode ajudar muito, pode ser um suporte. Tem uma amiga minha que é uma querida, que o dia que eu recebi o diagnóstico, a gente não se fala muito também, a gente é mais amiga do Instagram, mas eu pude mandar uma mensagem para ela dizer assim, você pode me ouvir? Porque quando a gente recebe o diagnóstico, só para encerrar, a gente fica assim, e agora o que eu faço? E tem algumas coisas que a gente pode fazer, mas tem coisas que a gente não pode fazer. Eu pensei muito, ponderei muito, eu falei assim, puxa, mas eu não queria ter um filho autista. Mas e aí, o que eu faço? Posso devolver? Onde que devolve? Qual que é a plaquinha? Onde que tá o saque para ligar, né? Não existe. A gente precisa pegar isso e a gente precisa fazer o melhor disso. É isso que a gente fala, a gente pega lá um trigo, a gente faz o que com o trigo? A gente joga fora, a gente mistura com água para colocar alguma coisa, ou a gente faz um pão desse trigo, né? Ou pedra, ou um limão, né? A gente pega o limão e faz o quê? Come fazendo cara feia ou faz uma limonada e oferece. Então, realmente, eu me coloco à disposição, especialmente para o assunto de autismo, e uma conversa, um papo. Ai, quer dizer que tá difícil, quer dizer que tá ruim. Mora aqui em Curitiba. Ai, Ju, me dá uma mão, deixa eu passear no shopping, tomar um sorvete. E no mercado, você fica com a criança? Eu fico. Porque eu acho que, acima de tudo, a gente precisa se unir. E essa rede de mães, de cuidadores, quanto mais forte tiver, melhor vai ser para a criança e para o adolescente, né? Obrigada mesmo, Diego. Obrigada, meninas. Obrigada, Tati, por estar aqui. Uhum. Legal. Ai, linda. Alguém falou aqui, a Tati falou que você é maravilhosa, parabéns, a live foi maravilhosa. A Fernanda falou que a live foi maravilhosa. A dona Jane, que é minha mãe, falou que foi muito conhecimento, excelente. Aqui Uhum. a Ju, né, como é que é o nome da sua amiga Regi, né, que é a Casa Esteves Roupas, falou que está aqui, obrigada. E ela falou que quer conhecer mais esse mundo lindo, né, e se tornar melhor. Então, pessoal, obrigado por todos que estiveram aqui. Curtam a nossa página aqui no Instagram, nós temos nosso canal no YouTube também. Amanhã essa live vai estar disponível no YouTube. Geralmente eu tento colocar em até 24 horas. Às vezes dá tempo, às vezes não dá tempo.
Quem gosta de assistir no YouTube fica melhor, compartilhar com outras pessoas, vai estar lá. E continua acompanhando a gente aqui, porque a gente está aqui para ajudar os pais e mães que precisam colocar seus filhos mais próximos de um caminho onde eles possam trilhar sozinhos, ter melhor autoconhecimento e encontrar paz nesse mundo, né, que cada vez está mais difícil, né? Nessa semana tivemos aí, ao mesmo tempo, no mesmo dia, né, desastres na educação acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos. Então a gente quer ajudar nossos filhos a estarem prontos a se afastarem de coisas que podem fazer mal para eles, que a saúde mental dessas crianças está cada vez ficando mais complicada e mais, acho que mais crítica, né? Então vamos ajudar nossas crianças a terem paz na vida deles. Obrigada, pessoal. E Obrigada é isso aí. mesmo. Nos vemos Tchau, tchau. na próxima semana. Obrigado, Ju. Tenha uma boa noite.